Ele tinha enviado uma carta imperdível, onde ele fez algumas páginas, né, um comentário que ele agora está muito aborrecido porque essa carta já tem esse documento foi perdido, já tem umas 3 ou 4 cartas aqui que ele resmunga, muita raiva, né, ó, me dá muita raiva. 27 de julho. A notícia da carta não tem recebido, né? Não há recebido o livro nem a minha carta. O livro, ele fala, livro de Zeplical, que ele chama, Zeplichal. O livro é fácil comprar outro, agora a carta não é possível redigir outro. Parece que tampouco recebesse a minha última carta que te informei sobre o encargo que desapareceu, nem minha primeira carta e o encargo mesmo. Tenho um amigo no correio que está encarregado de não deixar extraviar, mas extraviou. Boa noite, Juliana. Então, na carta, ele diz que na carta que desapareceu se encontra uma obra-mestre. Uma obra-prima, né? Ele escreveu uma obra-prima e mandou para o amigo. A obra-prima sumiu. Ele chama idílio bíblico, que dificilmente poderei repetir, e que meu bom humor, despreocupado, se foi ao diabo faz tempo por causa disso. Bom, ele usa um sinal aqui, que a gente está vendo que se repete nas cartas ao Jung, né? De 1907. 30 anos depois, o sinal é o mesmo. Bater na madeira com três cruzinhos é um sinal, assim, você bate na madeira para poder controlar o aborrecimento aqui, né? Mortífero aborrecimento. Agora vamos avançar, porque a gente tinha lido essa carta, mas a gente vai ler de novo hoje. A gente vê aqui, então, um rapaz neurótico, né, como somos nós, quando perde alguma coisa, quando alguém xinga a gente, quando a gente se aborrece, quando a gente tem algum problema, né, que atinge a imagem da gente, então, a imagem é o nosso ponto de referência, né, deslocando a sexualidade mais para o lado do imaginário, né. Querido amigo, em vão tenta consolar-me da perda de meu ensaio bíblico. Faz anos que não sofri uma perda semelhante. A desgraça não diminui pelo fato de que não saiba o que você perdeu. Mas eu não sei o que eu perdi, Freud. Não é tão importante assim. Mas falar isso não resolve nada. Eu perdi, já que estava destinado a você. Ainda não sei que teria que fazer minha carta. Aqui ele fala, então, do livro, né, que estava e que posso assegurar, sob juramento, que não lhe mandei fazer esta viagem, não abandono a esperança de que encontre o caminho até o seu paradeiro. Senão, a perda da carta segue sendo restituível, né, não vai recuperar nunca, mas o livro poderá mandar outro exemplar, com toda segurança, se o primeiro não chegar às suas mãos até 10 de agosto. O livro é fácil, compor te mando. Tenho que contar-te novidades. Boa noite. Tenho que contar a você novidades de quase 2 semanas, pelo que pode permitir-me apontar no máximo desordem, tal como me vem à memória. Que eu botei assim, é como se tivesse 2 anos que não vai ao analista, né? Ou então não vai conversar com alguém, ou brincando aqui com as palavras, né? Tem 2 anos que ele não confidencia, né? As confidências para ele eram válvula de escape, né? Limpeza de chaminé. Te queixas
da minha letra ser difícil de ler, né? Borrada, mas acrescente que já está acostumado a ela. A quem mais ensina, então, as minhas cartas? Caramba, deu uma travada aqui agora. Ligou aqui o carta, disparou aqui o bicho. Como é que desarticula esse negócio automático aqui que tem? Continua lendo aqui. A quem há mais ensina minhas cartas? Espero que o senhor Hilfderling não seja que receba esses favores. Esse Hilfderling, ele pergunta agora, né? Que faz esse Saul entre os profetas e como se te ocorre ser seu seguidor? Espera ganhar-se o pão com a filosofia, viver do maná que nosso Deus faz chover sobre ele, sendo só filósofo por amor. E o jovem Freud vai fazer uma crítica ao saber imaginário, né? Saber imaginário lido em livros. Por que não prefere ser amante por filosofia, já que agora vai necessitar dela para consolar-se da distância que separa. Conexão de vez em quando cai, mas volta. Então ele fala aqui para o amigo, né, que é o Eduardo, resolveu ir pelo caminho do direito, da filosofia, né? E tem esse senhor aqui, que o Freud está mencionando o poder de influência, né? O Eduardo segue para a filosofia e ele vai para a medicina e começa a criticar um pouco a filosofia como esse saber, né, que vai produzir um homem iluminado. E como é que ele vai conversar com a mulher dele ou com um amigo dele que não é nada filósofo? Realmente quer converter-se num novo Jesus Cristo que redime pela segunda vez os homens pobres? E a fantasia que poderá redimir a eles, os homens, por meio da filosofia, é a fantasia, né? Então vai redimir através da fantasia. Veja, quando uma pessoa tem que se converter em um nécio, né, um idiota, né, tão acabado, bem feito, né, a necessidade deve ser já inata nele, então. É o homem imaginário do Machado de Assis, né, o homem que só imagina as coisas. Tão facilmente não se adquire graças aos estudos. Seguro que é um homem estranho, este senhor Josué preferiria que voltasse a julgar as cartas em lugar de estudar Bacon ou Verulâmio e Descartes. Tá? Concretamente, como pode converter-se aí fâmulos, né, enquanto que no bosque de Rousseau segue em pé e os que creem em fresas, né, que são frutas, né, eu acho que é framboesa, que tanto amo. Não tem vergonha disso? Não te dá vergonha? Só por você desejaria estar ali,
como pode chegar a tais extravios? Mas não creias que eu estarei em condições de ensinar, mostrar a você caminhos melhores. Interessante, parece um pastor, né? Sei lá, um pregador de almas também, né? Falando de Jesus Cristo, caminho melhor. Vai ter que esforçar-se tu mesmo para isso. Que o Freud acha que ele descobre o caminho dele, né? E o outro se perdeu. Porque aquele caminho de Rosnow está fechado para sempre. Como diz, os bandidos, que é nota 5 aqui é um romance, né? É quase incrível que haja ocultado a razão, perdido a razão. Creio que mencionei explicitamente o obstáculo. Meu pai não quer, mesmo que eu chore durante horas, não vou fazer algo que seja contrário ao que ele quer. Algo que ele deseja, quer. Para comprometer-me aqui a destruir as pontes, as minhas espaldas, me se inscrevi numa escola de natação, né? Eu já tinha lido isso aqui antes, para ficar forte, né, e tal. Lamento, não porque me atrai a cara a uma eventual viagem, senão porque a escola de natação converteu em uma fossa de fango. Baixo nível de água. Não permite que te afunde e apenas possas bucear, vale. Pelo demais, no entanto, certamente muitos motivos para o júbilo, mas pelo tampouco para lamentar-me. Não vou à exposição, mas só 2 semanas vi Rossi como Otelo. A gente viu isso aqui semana passada, né? 15 dias atrás. Otelo no Teatro de Viena. O Rossi representando o Otelo. A gente viu que o Machado, no Rio de Janeiro, nesse mesmo ano aqui, 2 anos antes, né? 1871, também cita o Rossi, cita o Otelo e faz elogio muito grande ao Rossi, como ator italiano, né? Os Bandidos, no Burg, e Laubentheater e Caio Graco, também outra peça, né? Ontem chegou ao chá, mas é uma besta aborrecida e me consulta totalmente indiferente. Me resulta, né, indiferente. Sua graça por Rosanes, um amigo, né, outra pessoa, foi inacessível durante algum tempo, como também agora, por razões diversas, não por falta de inimizade. Também esse homem se produz em revoluções, mas por um caminho líquido, não por ígneo como em outros. Caminho ígneo, né? Os dias não são muito curtos para mim, de 12 horas até as 2. Se me escreve muito, rapidamente esquecerei também a data, como você. Bom, se tem tempo, relê cada dia o que me ocorreu faz um ano. Vive muito com aquelas 6 semanas e tal, em algumas coisas relatei também contáveis vezes. Falei de um burro oficionista que sabe escrever tanto em seu castelhano como também em espanhol. Os dois, lá no início, tínhamos lido, né? Eles criaram uma academia espanhol, imitando Cervantes. O Freud chama-se Scipion, é um cachorro, e o Eduardo é outro cachorro, chamado Berganza. Eles escrevem de tal maneira que a mãe, que não sabe ler alemão, só sabe alemão, não sabe espanhol, né? Então, eles estão aqui falando em espanhol, castelhano ou espanhol, uma língua. E também utiliza a palavra aqui, investigador linguístico, né? Me faz transmitir alguns resultados das minhas investigações. Quem leu o Freud lá na Psicopatologia da Vida Cotidiana, onde ele tenta desmembrar as letrinhas para montar palavras novas, quebrando uma frase em palavras, em sílabas, para criar novas palavras, que é o tema de Saussure, em 1915, né, no curso de Linguística Geral. O Freud jovem já tinha essa questão com a linguagem aqui, né? Investigador linguístico, vai, né? Me coloco para transmitir alguns resultados das minhas investigações. Minhas investigações. Em lugar de ser, para quê, né? O ser. Então, o A. Eles dizem ser, para quê? A em lugar de ser. Aprender, usam ser
embezar, dar o beijo, né? Literalmente traduzido, fazer entrar com beijos. Literalmente, fazer entrar com beijos. Mas, metaforicamente, né? Vai entrar com, né? O que está querendo dizer? Não conhece o perfeito senão que geralmente falam do pretérito, né? Eu não tive nada, o C e o A. E final de pronúncia, la pronúncia además como I. Me parece, é quando diz assim, você falou naquele Alice, né? No País das Maravilhas, que é, você falou, aí ele pergunta, é uma palavra que só troca o som, a fonética, né? Não me lembro agora o nome. Que Alice pergunta, então, você falou pero ou tero? Como alguma coisa assim, quase igual, só troca uma letrinha, né? Me parece que vi o professor, seu professor na escola sueca. Faz muito visitei a exposição e vi através da janela da escola sueca. Estava em companhia de minhas estimadas irmãs e então, aqui eu tinha posto, né, semana passada, a gente leu isso aqui, né, para quem acompanhou. Ele vai dizer aqui, o Machado, né, que o Rossi, ó, tinha chegado para fazer Otelo. Faz muitos comentários aqui sobre a apresentação do Rossi no Rio de Janeiro. Em 1871, tinha trazido isso aqui para a gente lembrar que o Freud, de alguma maneira, a gente não sabe como que o Freud e o Machado andavam tão em paralelo assim, tão lado a lado, né? Sendo que nunca se viram, né? Não sabem direito um do outro. É um mistério isso aqui, o motivo que o Freud, com 17 anos, e o Machado, em 71, ele estava com 32, né? Ele vinha de 39, 17 anos e 32 anos, dois seres humanos masculinos, né? Cada um no seu país, com a sua língua. Muito estranho que andassem, uma pura invenção do Rossi, ó, tá? Tão criador como o Rossi, os mesmos elogios que o Freud faz ao Rossi lá em Viena, o Machado faz esse mesmo elogio ao Rossi, representando Otelo aqui no Rio de Janeiro. Tá? Chegou à capital do Império, Ernesto Rossi, primeiro ator do seu tempo, apresentar o seu excelente repertório mediante tal. Então, esses recortes são muito importantes, que a nossa pesquisa, assim, ela caminha muito perto entre Freud e Machado, né? A compreensão do Machado voltou ajudando muito a compreensão do Freud. Então, aqui estava com duas irmãs, na companhia, né, viajando e tal. Chegou perto um homem da janela e disse em uma pronunciação estranha, né, a uma delas, hoje não, amanhã, às 9, minha bela menina, a uma das irmãs do Freud. Hoje não, amanhã. Né? Que pedante és? Pero el diário me colocou a parte no diário que esteve em Rosnou, etc. Você viu ele? O diário deve ser um jornal, né? Me comunicou que tem um sujeito que chegou a Rosnou. Viste? Bom, aí continuando, aqui vai ter uma parte muito interessante, né? A gente lê algumas coisas que parecem não ter muito interesse, mas ao mesmo tempo tem. Das 4 sessões de teatro que vi, poderia contar-te bastante coisas. Esse Rossi, sabe, é um ator italiano ao que os vienenses elogiam muito, enquanto que deixam o teatro geralmente em mãos de los salami e los obreiros do encauseamento do Danúbio. Então, deixa, em um tempo que gostam, deixa entregue a gente que é mão de obra, né? Não quero emitir nenhum juízo, só vou a fazer algumas anotações. No papel de Otelo, falou em italiano, às vezes tão perfeitamente que não o entendi. Falou tão bem, tão direitinho que não entendi. Era moreno, mas também negro, e quando algo lhe importunava, refundava como um cafre.
refunfunhava. Fazia... Quando algo importunava ele, fazia um barulho, né? E a Desdémona, que se parecia algo a Virgínia, na ilustração, tratou muito mal, tomando-se o estrangulamento terrivelmente em sério. Temi por a pobre dama. Aqui dá a impressão que o Freud, a leitura que a gente faz, né, do Freud, o Freud parece o Adelmo, né, vamos dizer assim, quando ia ao cinema, via a peça, o teatro, né, e não via que dentro de casa estava acontecendo a mesma coisa que acontece no teatro. Estou aqui para minha interpretação, né, serve para quem quiser aproveitar e pensar nela. Estou aqui para pensar assim, parece que o Machado, como ele viu o exibicionismo dele mesmo, através da vaidade na linguagem, logo na origem, ele já via a realidade como uma peça de teatro, que é uma frase do Shakespeare, né? O mundo é um palco, né? Atores entram e saem, uma frase de Shakespeare, que o Machado parece que vê também a realidade humana como um desfile de misto entre fantasia e realidade. E, então, isso de um modo. Agora, o outro modo comum, né, que o ser humano lê a obra, ele vê a obra e não o autor, né? Uma frase que eu botei no grupo assim: se o autor apontar para o texto, você olha para o texto ou olha para o autor? Então, parece que o Freud, jovem e depois também, ele segue numa direção de separar, então, que é arte fora da realidade, né? Ao mesmo tempo, também mostra alguma preocupação, porque ele fala aqui que ela foi quase que estrangulada, né? A Desdémona, né? Ele, eu, quando tinha uns 6 anos, meu pai me levou uma vez a um teatro, onde um irmão meu estudava, para padre, lá em Colatina, num seminário jesuíta. Estava representando uma peça, eu tinha pequenininho, ele botou assim no ombro para ver, uma multidão, para ver. Fui chamado pelos padres, né, os pais, para ver uma representação. Quando deu um tiro assim, que, né, eu quase desmaiei, comecei a gritar muito, levou um tiro, ninguém vai fazer nada, não? Então, a criança vê a realidade misturada, né? Então, temi pela pobre dama, tá vendo? Ela pode ter se machucado, né? O cara deu um tapa nela, mas era um tapa de verdade. Estrangulamento terrivelmente a sério, tá vendo? Como na peça de teatro, ele toma uma passagem de uma cena como sendo quase que algo da realidade, né? Interessante, tá? Sobretudo porque, ao final do ato, não volvia a mover-se, tá vendo? Ela terminou o ato e ela tá caída lá, gente. Terminou o ato, manda sair da plateia e ela continua caída, né? Parece que machucou mesmo, bateu com a cabeça de mau jeito, ninguém vai lá olhar, não. Finalmente fez uma alegre genuflexão e parecia totalmente reconciliada com o seu africano, né? Que é o Moro de Veneza lá, o Otelo, né? Tinha o Otelo, tinha o famoso Panuelo era um fazoletino do tamanho do palmo da mão de Desdémona, provavelmente para que fosse mais fácil roubá-lo. Bom, depois da representação, todos aplaudimos, tanto os italianos que não conheciam Shakespeare, como os alemães que não entendiam italiano, todo mundo aplaudindo sem entender nada, né? Os bandidos do Teatro Municipal são uma pandilha miserável. E os do Burgtheater são, sua parte, entanto, bandidos imperiais e reais, um tesouro público. Então, o teatro dos burgueses, né? São moços fortes e bem alimentados. No teatro municipal, o chefe dos bandidos levava um abrigo azul claro, parece um abrigo, um guarda-chuva claro, justo para seus pecados artísticos. Enquanto que no teatro, né, dos burgueses, Levinsky, tive o privilégio de poder
ahorcar-se, deve ser enforcar-se? Mas realmente era fascinante em seu papel. Que um homem honrado possa compreender tão a fundo a um canalha. Então, vai os comentários de uma pessoa que não é uma crítica de teatro, né? É um ser humano escrevendo livremente, né? Aqui seria a associação livre lá do Divan, que ele vai dizer no futuro, né? Eu vou escrevendo o que eu vi, o que eu entendi, o que a minha impressão que ficou, a moça caída, que um homem tão honrado entende, possa compreender um canalha, né? E vai embora. Caio Graco de Vilbrandt tem uma mãe, Cornélia, e uma mulher, Lucínia, que não a deixam só um minuto porque temem suas absurdas travessuras. Então, as impressões da realidade que vão ficando na mente do Freud, né? Ele tem uma boa dicção, né? Mesmo que duvido muito que saiba o que quer, né? Uma boa dicção, mas não sabe o que quer. E, finalmente, morre junto com o Aventino, aí tem uma peça, né? Cornélia e Livínia está falando aqui. Se morre, tão aborrecida que nem o pior oligarca pode sustentar que haja merecido. Tanto Licínio, então ele está comentando uma peça, né? Que tem bandidos e mistura com a realidade, porque também mostra os teatros diferentes. Então, Sigmund Freud, aqui tem uma frase que eu achei interessante, ó. Uma de suas particularidades que não pode dizer ou gritar morto. Uma excelência que, desgraçadamente, mostrou seu brilho em Los Papéis. 2 papéis. Deveria cuidar-se de não pronunciar seu próprio discurso funerário, porque todos os afligidos irromperiam em ataques de riso. Ele pronunciar o seu próprio discurso funerário foi a grande invenção do Machado no Rio de Janeiro, né? Defunto autor. Porque você pode escrever uma peça dizendo morri, né? Agora estou morto. Curioso que o Freud estivesse circulando em cima da mesma ideia, né? Deveria cuidar-se de não pronunciar o seu próprio discurso de morto, porque todos os que ficassem aflitos com isso, né, iriam dar uma gargalhada, que é o tema do Machado lá, que a gente ri muito com Memórias Póstumas, né? Transforma em comédia uma tragédia humana, que a mulher de Lobo Neves namora com Brás Cubas e tem até uma casa, viaja, faz um monte de coisa, né? Então, o teatro tratando as questões humanas da realidade, né? E ele só pode falar isso, o Machado, quando cria essa novidade, ele fala isso do lugar de um morto, né? Porque assim ninguém vai perguntar a ele onde é que ele viu aquilo. O Machado se cercava de alguns cuidados, porque o Gustave Flaubert foi levado ao tribunal, perguntaram o Flaubert, de onde que você viu essa Madame Bovary? Você é alguma mulher aqui da sociedade, tão infeliz assim? Era a esposa de um médico, né? Então, pode ser levado a tribunal se você escreve um romance que, né, é chamado a depor, né? Mas se você finge de morto, não, eu estava morto quando eu escrevi. Então, vai provocar o riso, né? O Flaubert saiu com a frase clássica que disse: Madame Bovary sou eu mesmo. Então, essas piadas que a gente escuta, como se fosse maneira de se proteger contra a loucura humana, que é querer controlar, inclusive, até um próprio, que chama eu lírico, né, do autor. Aqui, vamos para 16 de agosto agora, né? Querido amigo, aqui vai começar então a novidade que não tinha lido ainda. Suas jeremiadas, né? Do nome Jeremias faz uma jeremiada. Transforma o substantivo em adjetivo. Do nome, né, faz o shakespeariana, machadiana, né, como se fosse. Então, as suas piadas com Jeremias me gostam muito, eu gosto muito delas, especialmente porque no Capu 2 poderia acrescentar um Capu 2. 2 capus no mesmo Capu. Que aqui ele vai botar lá na nota, que esse Capu aqui é um capítulo, né? No capítulo 2 tem acrescentado um capítulo 2. A sua resignação é muito louvável, né? Para os obscuros desígnios de Deus, nada há inventado ainda, ninguém inventou ainda uma lanterna.
frases assim, frases que uma pessoa da religião pode comentar numa pregação, né? Para os destinos obscuros desígnios de Deus, não se foi inventada nenhuma lanterna. Você não tem como iluminar o futuro, né? Você vai cego. Se bem que eu nunca me entreguei à filosofia por desespero, como você. Em troca, né? Eu caí em outros vícios que me farão perder a salvação da minha alma. Então ele vai dizer quais são os vícios agora. Essa parte é muito interessante. Quais são os vícios que ele caiu que vai fazer perder a salvação da alma do jovem Freud? Se isso segue assim, tenderei com retraso, né? Enfermidade inglesa, doença dos empiristas, que são ingleses, né? Leio a história inglesa, escrevo cartas inglesas, recito versos ingleses, escuto descrições inglesas, estou sedento de miradas inglesas. Devido ao empirismo, né? A experiência em oposição à metafísica. O principal, sem dúvida, é a viagem inglesa. Ele não iria viajar para a Inglaterra, né? Lá atrás tinha sido falado isso, o pai dele ia mandar para a Inglaterra, ele não vai mais. Estou atado com laços indissolúveis por contrato à escola de natação, que ele falou lá em cima, né? Ainda que não estivesse vinculado a essa escola, duvido de que um vento propício me levaria até o Canal da Mancha, né, para atravessar lá a Inglaterra. Não devo seguir escrevendo sobre isso, de outro modo, copiaria um capítulo de Job, Mutatis Mutandis. Se eu continuasse a escrever isso aqui, uma epístola, né, vai ser uma Bíblia, né, estaria escrevendo como um profeta. Não posso economizar um reproche, né, uma observação negativa. Esqueces que o homem deve ser ele mesmo. Vai começar agora, tá? Sobe né, as montanhas e deixa que se apodreçam os livros e a sociedade. Que eu lembrei que parece Zaratustra, tá vendo? Ele vai começar um diálogo aqui, parece um relato, parece com Zaratustra. Que é quando Nietzsche diz que vai para o isolamento para evitar o contágio, né, com a produção que já existia, que enche a cabeça de ideias e você fica só vendo as ideias dos outros. Sobe as solas sozinho, né, a montanha. Ele dá um conselho, né? Sobe, né? E é o que ele vai fazer. Sobe a montanha, te lo digo, e come framboesas. Vai comer amoras, né? Vai lá comer frutas silvestres. Come frutas silvestres, vou te falando, e esquece que está só. Quando no outro dia, no Alpe Sofia, né? Sofia Alpe, cerca de Dumbar, lá uma região, né? Colhi essas frutas, framboesas, comi as próprias mãos, senti nostalgia. Desde que Desde que você foi estudar 4 vezes na montanha, meu coração está em Rochland. Ninguém passou que faça aqui, me parece que vala a pena. Nenhum passo que haga aqui que vale a pena. O único arroio é um rio, né? Sujo para 3 montanhas. Somente um riozinho para banhar 3 montanhas. Que ridículo. Vai falar que a vegetação está seca, nenhuma baía ou muitas léguas de distância, não tem nenhuma baiazinha para alimentar as plantas. Que contraste! Nenhum abeto, nenhum pino, só loaias e sossas. Que lamentação! Que lamentável! Mas pensa que eu deveria pagar 40 cruzados para fazer uma marcha muito fatigante para sair assim, embora, né, afora, que sempre tenho que empregar quase o dia inteiro para uma excursão banal. Às vezes a pessoa sai para uma caminhada, né? Abandona os livros, o estudo. É o que ele está falando aqui, né? Um retiro, né? Agora pensa o que faria eu se tivesse em seu lugar, sozinho em Rosnou. Então, sobe as montanhas. Começa a crer, como Heródoto, que na maldade do destino.
não poderiam perder-se 10 de meus outros miseráveis escritos e conservar-se, em câmbio, esta única e incomparável carta? Tudo isso para tratar o problema da carta que sumiu, né? Escreveu algo valiosíssimo, que não consegue escrever nada igual de novo, e sumiu, não acha mais. Quantas coisas sublimes tivesse encontrado nela, né, encontrado nela, precisamente em relação com estas, tanto que eu estou rogando aqui, né? O tanto que eu estou rogando aqui podia estar escrito lá. Não me fale de sucedâneos, né, dos acontecimentos inesperados. Quando um dia se destrui o sol e tenhamos que viver na escuridão, né? Qual sucedâneo vai encontrar para ela? Olha só a filosofia que ele vai fazer uma filosofia pessoal, né? Ele faz a reflexão filosófica pessoal, o próprio Freud, né? Com essa história toda, né, dos ingleses, do empirista lá, né, que são Hume, né? David Hume, Berkeley, etc. Ele vai dizendo assim, vou fazer uma filosofia pessoal literária, né? Então, se algum dia tivermos que viver na obscuridade, o que vai acontecer se né, existir a escuridão? O sol sumir, né? Quando um dia se destrói o sol, vamos ver na obscuridade. Mesma coisa ele fala do oceano, né? Quando se seque, os oceanos secarem e se esgotem as fontes do céu, qual sucedâneo vai solicitar para a água? O que vai acontecer com a água? Por isso, não me fale de sucedâneos. Perdido para sempre, não retornará jamais. Está vendo? Tudo isso para dizer que a carta que sumiu é um sucedâneo, um acontecimento chato, né? Imprevisto, um aborrecimento enorme, né? Não me fale desses acontecimentos inesperados, que o que eu perdi para sempre, não vai voltar mais. Quer dizer, uma mente tão angustiada assim, ao mesmo tempo, esse teatro todo que ele faz nas cartas, né? Então ele vai falar aqui que né, o dever dele, nessa circunstância, complacer, né, ser complacente com a senhora L. Não há esquivá-la, deixá-la, né, esquivar-se dela. Se você te apoderas de uma parte da sua ternura, né, todo o seu amor se concentra em seu marido, e será terrível a dor quando sobrará a sua morte, quando saberá da sua morte. Mais uma vez a perda, né? Mas se você diminui esse amor em seu favor, a dor será menor. Então, se você não dedicar... Aqui o comentador, o 8 aqui, vai dizer que aqui tem já o princípio futuro do Freud, né? Você dedicar-se ao outro, quando o outro morre, você morre junto. Então, é melhor você também diminuir o amor ao outro e olhar ao seu lado. Libido do objeto, libido do eu, né? O comentador aqui no número 8, ele mostra, né, essa expressão na língua alemã, porque Freud antecipa aqui seu posterior teoria da carga do investimento libidinal. A recomendação ao amigo de preservar com sua galanteria em uma depressão que a senhora L poderia ser se morresse, né? Não pode ser uma mera broma, tá vendo? E tá chateado, né? Embromado, aborrecido. Não pode ser uma mera broma. Trata-se de um assunto tão sério como a morte do marido dela. Interessante como ele está tratando aqui uma questão que o comentador leva para a obra teórica, né? Como se ele estivesse pensando já numa obra teórica, né? Quer dizer, a pessoa vem do futuro para o passado, trazendo conhecimento adquirido a posteriori, e comentar lá atrás, como se aquele momento que... Ele está falando justamente o contrário disso aqui, o Freud, né? Ele está falando que o sucedâneo, que é o caiporismo, né, o imprevisto, podia ter levado ele para o caminho da filosofia no seu futuro Freud.
Então a gente tem um vício, né? Eu também tive, vou dizer isso, tá? Vou dizer que eu também tive esse vício, né? Eu era formado em escola, né? A gente é formado em escola. Você é habituado, através da escola, a perder a relação de surpresa com a descoberta. Vai comentar lá atrás como se o Freud já soubesse que ele iria descobrir depois isso. Não é isso, né? O que a gente deve dizer é o contrário disso. Quer dizer, ele tinha isso embrionário, através de um sentimento, e que nem ele mesmo, depois no futuro, disse isso aqui, né? Vai ver na minha carta, assim, quer dizer, ele foi até surpreendido por isso, porque essa separação de libido do eu e do objeto vai ser uma surpresa para ele. Se ele tivesse sabendo disso, não seria surpreendido. É interessante pensar assim, tá? Quando ele vê aqui a morte, o perigo de morrer alguém, morrer a própria pessoa, aqui em Vitória agora aconteceu isso. Médico profissional com 50 anos de idade, um maduro, foi surpresa aqui, né? Ele foi acusado de ter errado no procedimento com a menina que morreu, a imprensa corre na frente, a polícia vai atrás, vamos abrir inquérito, né? Vai ser apurado o processo. O médico foi afastado da função dele, foi afastado da função. Aí ele dizendo, a menina já estava toda problemática, era impossível salvar aquela vida. Aí ele suicidou-se. Muito interessante para você ver como você está investido naquilo, sua imagem está toda ali, a família, né? Uma esposa e duas filhas em casa. Começa a ver noticiário negativo do pai, né? Que não pode trabalhar. O homem não deu conta de processar um ataque à imagem dele, né? É comum acontecer, porque você cai num estágio assim que é uma loucura da sociedade contra o ser humano, porque justamente a imprensa que quer dar ibope e vai na frente da polícia provoca que a população e a polícia se volte contra o indivíduo que nem teve tempo, né? Não era um criminoso, tá? É um suicídio parecido com Maria G, né? Que eliminou eu porque estava roubando um potinho de creme. Então, toda essa reflexão nossa aqui, a gente tem que dar um desconto assim desse tamanho para não ir cobrar do Freud que ele já soubesse disso. Ele está aqui abismado com isso, como nós estamos, né? Se tu te apoderas de uma parte da sua ternura, todo o seu amor se concentra em seu marido, e será terrível a dor quando saberá da sua morte. Mas se você diminui esse amor em favor de você, a dor será menor. Então, aqui é um princípio psicanalítico do futuro, né? Conceitualmente, a gente estuda psicanálise aqui dentro do Freud jovem, tá vendo? E acaso será salvado a vida e a saúde da senhora Ellie. Porque se você... No avião eles falam isso, né? Primeiro você bota a máscara em você, depois você bota no filho, na sogra, na vovó, porque você vai botar nela, você desmaia, fica você e eles perdidos. O avião fala isso o tempo todo, né? Você salva o seu amor por você, vai sobrar energia para você tocar a senhora Ellie aqui, ó. Primeiro você olha o seu lado para você estar bem, para olhar o lado do outro, né? Por que é que tu deve tu sacrificar-se, né? Porque é teu dever e tu há de sacrificar. Aqui é uma longa de uma reflexão do Freud, né? A isso, né? Por que que você vai sacrificar você a isso? Aí vai falar do outro amigo, Rosan está na fazenda de seu amigo Betelain, na segunda vez, não sei, aí começa outros comentários, né? Quero fazer-te um pedido que talvez te pareça estranho. No primeiro prado que lá de essa, justo em frente da casa de onde minha mãe se alojava ano passado, também anteriormente, tem uma árvore que se parece com um ciprestes pequeno, ou uma tuia, cujas ramitas são pequenas e folhas têm um sabor aromático e amargo muito esquisito. E o Freud vai fazer um pedido estranho. Já sabe, conheço todas as ervas do campo e todas as plantas do bosque, e é saboreado bastante
vegetais, mas nada me gostei tanto até agora como as ramitas dessa árvore. Te rogo, né? Busca-lo. Não será difícil encontrá-lo. Vai mandar ele procurar um arbusto que tinha lá. Procura um arbusto aí, rapaz, em frente à sua casa. Me manda eu tenho que cheirar essa erva. Está na primeira fila, diante de uns matorrales, no prado indicado. Prova-lo e manda-me logo, se queres, um pequeno paquete cheio de ramitas, um serviço pelo que me sentirei agradecido até 10 anos depois da ressurreição. Ele vai morrer, né? 10 anos depois de morto, aí depois acabou, aí tá, já quitou. Ele fica agradecido depois, 10 anos depois de morto, vou estar agradecido ainda. Mandar uma florzinha. Não abandone a esperança de receber a minha carta, e o Zé Pical, né, volta, pergunta outra vez por isso e se me volta o objeto perdido, né? Me pesa muito que nem tu, que nem você nem eu observem a lei da Academia Espanhola. Assim, aqui tem então a lei, né? Tem uma lei deles que é assim, nós temos que manter a academia funcionando, né? Tem muitos membros, são 2, eu e você, que prescreve fazer uso frequente da nobre língua castelhana, a língua de Cervantes, nobre língua castelhana. Vez que eu comecei a recordá-los em nosso dever, do nosso dever, né? Nós temos a obrigação de manter a língua viva, né? Vou animar aqui o espanhol, nós dois. Unos tontos pensamentos me passam pela cabeça, só tem tonto pensamento até agora, né? Que é a expressão que o Freud, assim como o Fernando Pessoa e o Machado também, que passava o dia inteiro escrevendo, lendo, tem a questão com a língua, né? Com a linguagem e com os pensamentos, uma pressão interna, né? Na cabeça. Pensamentos que me passam pela cabeça, os tontos pensamentos que passam na minha cabeça, que acaso seguirei, suposto que não se muda totalmente o meu humor. Nos dias do grandíssimo. O Cristóvão está acompanhando? Importante, importante, porque você vê a paranoia, como é que parece? Assim, Sim, estou conseguindo acompanhar, apesar de ter uma falha na conexão, de vez em quando fica congelado, aí a fala não sai, mas eu estou conseguindo acompanhar. está conseguindo, né? Sim, sim. Rapaz, que coisa estranha, né? Que você é leitor já antigo, é maduro, a gente que lê muito, como é que a gente vai ver a cabeça do Freud jovem, né? A gente que é estudioso da psicanálise, da psicologia humana, né, quer, junto com ele, compreender a nós mesmos, né, os pacientes, né, acolher a dor humana, né, essas coisas. Nos dias do grandíssimo trabalho, quer dizer, uma semana antes da defunta maturidade, chama de maturidade como defunta, já morta, né? Parece que não existe maturidade, então, porque você já está morta. Me é ocupado muito de veras da tentativa de construir um sistema de números. Aqui vai ser a parte mais curiosa, que parece que é um pensamento matemático, antecipando aqui uma teoria, né? Vai falar aqui de uma doutrina de números, um sistema de números que o comentador número 11 aqui, ele fala o seguinte: um estudo da doutrina dos números de Freud pode ser encontrado em De Bacan, Sigmund Freud, o jesuíta místico da tradição, 1958. Então, a comentadora do texto bota uma nota de rodapé que ela é literal, né? Ela pega um comentário literal e vai na literalidade procurar uma obra, alguém que escreveu sobre o sistema de números de Freud. Lá no futuro, Freud, ele é muito numérico, né? Ele considera que o inconsciente é um determinante psicológico interno. Se você falar uma sequência de números, você não conseguirá falar uma fora do inconsciente. Até isso. Fala a sequência de número aí. 10, 30, 59, 47. Quem falou isso foi o seu inconsciente. Ele acha que a gente não consegue escapar de um determinismo inconsciente, né?
Baseado nisso, alguém publicou uma tese lá na frente, né, sobre a doutrina dos números. Aí a comentadora, mais uma vez, volta no passado, com essa ideia na mente. Não me parece que é disso que o Freud está falando. Ele está dizendo o seguinte, ele vai anotado, então vai dizer notei que tudo que se passa no mundo real tem seu igual, quero dizer, sua equivalência no mundo dos números. Tudo que passa na realidade tem um correspondente no mundo abstrato numérico. Os números nascem, os números morrem, os números se casam e se matam como os homens. Os números se casam, eles se matam. Número 2 vai matar o número 3. Quer dizer, tem essa correspondência, né? Porque existe, né? Quantos bandidos morreram? 10. Há uma realidade por trás disso, né? O estado dos números, que ele chama até um estado, o estado dos números tem a sua nobreza, o seu exército, as suas tábuas genealógicas, como o estado dos homens mortais. Interessante como ele cria um correspondente numérico, né? Por exemplo, morreu um médico, né? Morreu uma paciente, morreu um médico. Então, morreram dois. Um morreu de um lado, outro morreu do outro lado. Tudo numérico, né? Até uma mitologia e deuses têm os números, tá vendo? Eu sei bem que tu te estranharás desse descobrimento. Ele descobriu. Você vai achar estranho esse descobrimento meu, mas quando tiver terminado esse descobrimento meu, né, a obra e tela, vou propor, então, vai conhecer, condescenderás. Vai condescender com essa ideia. Você vai compreender, vai entender e vai falar assim, nossa, que legal. Agora, me dá a impressão aqui assim, ele tinha uma abstração por detrás, então, se você pensar de uma maneira mais ampla, esse sistema de números abstratos conceituais pode ser pensado como analítica, né, psicológica, dessa confusão mental toda, né? Porque ele fala, né, quando tiver terminado a obra, que será a doutrina dos números. Tinha alguma coisa propulsionando o Freud, então, nessa direção de criar uma metafísica da realidade, né? Tá vendo? É uma prova maravilhosa da penetração humana, especialmente, que é o seu amigo, que é o autor, que sou eu. Eu sei também que o objeto é digno da atenção de 1000 homens, mais engenhosos que eu. Mas falta um poder. Aqui é uma frase, né? De Dante, né? O vídeo, o autor bota lá. Os comentadores, a gente critica, mas eles são bons, tá? Foram buscar esse comentário aqui, é uma frase de Ovídio. Perdeu o poder, se falta o poder, aparece a vontade. Que é o que aconteceu com Dante, né? Quando ele perdeu o poder, foi banido da cidade, emergiu nele uma vontade de escrever sobre isso. Tornar-se autor de si mesmo, né? E a comentadora traz o comentário. Ovídio, Las Ponticas, 3479, faz alusão, ainda que fosse uma alusão por acaso, um chute, né? Porque o Freud pode ter dito isso sem pensar em Ovídio. É uma frase comum, né? Quando você perdeu o poder, você tem que ter vontade de viver, porque se não tiver, você morre. Mais ou menos isso. O Freud pode ter dito isso sem pensar em Ovídio. E por isso que ele fala, né? Ainda que fosse uma frase dita ao acaso, é muito acertada que se trata das cartas, quer dizer, não é acertado então, né? Mesmo que fosse dito ao acaso, pode estar relacionada às cartas de Ovídio, que escreveu no seu desterro na costa do Mar Negro. Aqui tem uma informação que eu não sabia, tá vendo? É possível que quando Ovídio escreveu Ovídio e Eco, seja a mesma coisa que o Dante quando escreveu a Divina Comédia.
a gente modifica completamente a compreensão de Ovídio de Narciso e Eco, então, né? Porque ele estaria escrevendo, deixando o eco dele para a humanidade, que o amor que ele perdeu não seria o de uma mulher ou disso ou daquilo, seria o amor à vida dele, que ele não pode perder, que senão ele morre, né? Cartas de Ovídio escreveu quando ele estava no desterro nas costas do Mar Negro. Eu não sabia disso. Então tem uma ligação entre a obra e a vida privada do autor, né? É bem possível, então, que se o Freud chutou essa frase, pelo menos aqui a Ângela, né, que é essa comentadora espanhola chama-se Ângela, ela acrescentou milhares de notas aqui embaixo que ajudam a gente de vez em quando. E é possível que, então, ela trouxe informação útil para nós, né? Eu não tinha investigado isso, agora me interessei em verificar o desterro do Ovídio, que a partir dali tem uma compreensão melhor do que o Ovídio ficar mergulhado no espelho, olhando a si mesmo, olhando a quem ele cuida. De repente você é banido da sua cidade, é excluído da sua família, você é visto como um bandido e você, como eu disse lá em cima, né? Você amar demais alguém, essa pessoa morre, você morre. A interpretação de Ovídio, até hoje, o Machado trouxe uma contribuição e pode ser que tenha outra aqui, melhor ainda. Cuidado para você não morrer se o objeto morrer, né? Então, se você perder o poder que você tem devido a estar empoderado na sua relação de objeto, vai ter que sobrar muita vontade da sua parte para reconstruir o seu mundo, né? É o mito da Fênix também. A mim, né, para o meu lado, vai cair a glória eterna da ideia, ainda que meus sucessores, então ele fala aqui, volta a ele, né, que é o livro de matemática, né? A glória eterna dessa ideia, né, meus sucessores e os que se elevaram sobre meus ombros, né, se sobressaitem na execução, né, a execução da ideia que eu vou deixar escrito no livro. O Freud está falando aqui que ele ia inventar uma ideia, né, tá vendo? O garoto. Vou inventar alguma coisa, vou deixar para uma glória eterna, né, de uma ideia. Meus sucessores, que somos nós, que somos uma obra dele, né? Nesse ponto aqui, o Freud está sendo muito machadiano, porque quando o Machado escreveu Os Imortais, ele deixou claro que ele ia buscar a imortalidade. O Freud deixou escondido isso, né? Mas aqui a gente pega na carta privada dele que ele almejava alguma coisa que deixasse ele renomado. A gente pode pensar assim a partir dessa leitura, né? Agora sim, agora a gente está voltando contaminado com a ideia do futuro, né? A gente sabe que ele ficou para a posteridade, então eu posso voltar e dizer assim, ele tinha alguma coisa em mente que de fato ele conseguiu. Poderia não ter conseguido, né? Morrido no caminho, debandado, mas aqui ele tinha assim ele tinha uma meta, né? É porque a gente fala para os nossos filhos assim, tem que ter alguma meta mais na frente, né? Para se você perder o que você tem, você não desesperasse completamente. Então, o Freud botou uma meta na frente dele, que ele chama a doutrina dos números, e associa aqui a um dito de Ovídio, que se você perder o poder, você tem que ter a vontade de trabalhar, né? Não está aparecendo o escritor terrorista? Botei aqui também, né? Assim, jogando muito terror, né? Porque dá uma ideia de uma alucinação quase que, né? Quero sobreviver à minha vida de qualquer maneira, né? Ao modo dele, parece um pouco o escritor terrorista aí. Muito alucinado, né? Essa doutrina dos números que Freud iria escrever está muito cheirando a doutrina psicanalítica, tá vendo? Está muito cheirando do desterro de Ovídio e desterro de Dante. Então ele termina o Cipião, né? E aqui tem um monte de nota. Essa é uma carta muito rica, tá vendo? Ninguém no mundo inteiro lê as obras do Freud e vem ler essas cartas. Eu não vi nada publicado até hoje que considerasse valor psicanalítico prévio à psicanálise, quando é tão fácil de ver que tem, né?
Se a gente lê fora da doutrina, assim, tão rígida, né, id, ego, superego o tempo todo, a gente volta e compreende mais abertamente. Né? É assim que você tem que escutar um paciente, ou um doente, ou qualquer pessoa. Você não vai com um livro na mão escutar ninguém, você vai escutar assim, né? Humano, né? 16 de agosto, querido amigo Berganza. Desta vez, eu fui, né, eu fui menos pontual que outras ocasiões, porque assumi tarefas que ameaçam com devorar todo o santo dia. Ele gosta de escrever, mas não pôde, né? Se, vai dizer, com muita admiração sentirá que por la manhã aprendo ele francês em companhia de... Ah, ele vai dizer dos compromissos dele agora. De manhã estou estudando francês com Brown. Depois do meio-dia, filosofia com ele também. Mas uni-me com um companheiro muito prazeroso, qual sempre simula a fadiga, quando se há de tomar algo de dificuldade em que, em troque, outras vezes quer adelantar, em compensação, outras vezes quer adiantar com mais irracional despacho. Assim aconteceu que uns 4 ou 5 dias não tive tempo de responder a você, né? O que de tua parte me horrorizaria se você não fizesse o mesmo que eu? Se você também demorasse. Quanto à filosofia, somos iguais, mas as miradas angélicas, não inglesas, então, porque não são empíricas, né? As quais eu confessava desejar, não se pode colher em casa minha, como tu presumes, porque não se anseia o que se tem. Antes bem, eu desejo por não ter. É uma frase clássica, né? Não se anseia o que se tem, mas se deseja o que não se tem, né? Não se anela, não se anseia o que tem, antes mais do que isso, deseja por não ter. Então, deseja aquilo que não tem. As coisas do mundo, você me ganhou de dianteira. A sua tia parece ser mulher muito bem entendida, de muito bom entendimento. Agora, pode dizer com muita razão. Também eu fui pastor da Arcádia. Vê que frase que tem aqui no Freud. Também eu fui pastor da Arcádia, como disse Schiller. A gente leu aqui a semana passada, parece até de propósito, né? Eu não tinha lido aqui não, tá? Semana passada a gente foi ler o programa do Machado. Também eu nasci na Arcádia. E começa o programa com essa frase. Que loucura, né? Machado começou o conto, o programa, que é ter um programa para a vida, né? Dizendo que eu também nasci nas altas escolas, né? O Freud, com 17 anos, também eu nasci na Arcádia. Quer dizer, os grandes mestres da cultura humana também servem para orientação desses sábios, né? Machado e Freud e outros assim. Eles citam a Bíblia, nesse caso, entra então como útil, né? Você pode tomar o saber como orientação. Interessante, tá vendo? Você não precisa agarrar aquilo literalmente, mas você tem um rumo, né? Eu também sou gente, né? Eu também tenho inteligência, eu também tenho capacidade para conseguir as coisas. Eu preciso me autoafirmar, né? Eu também, né, nasci na Arcádia, né? Todos nós nascemos na Arcádia, né? Que é a escola da vida, né? Agora pode dizer com muita razão, eu também nasci na Arcádia. Ele diz do outro, né? Mas está falando dele. Ou, se te gosta ler em outra língua, ele vai falar, ó, Antio sono pastore. Vamos ver o número 4 aqui, qual é essa nota, hein? Antio sono pastore. Essa nota eu não olhei, não. Quatro. A cita italiana.
citação italiana parece algo lúdico, contrastando com o tom trágico e a intensidade. Ah, tá, a mesma coisa, né? Não, acho que eu li errado. Por volta, se for importante, a gente retoma aqui. Vamos seguir aqui, porque a parte importante está aqui, ó. Também eu nasci na Arcádia, né? Aí, continuando. Ela diz da mesma frase de outra maneira, vou deixar para outra hora. Mas não sou eu o pastor, nem ha sido jamais um custo das minhas férias, coisa muito estranha, mas, sem embargo, digna de um de teu... Aqui ele fala, ó, muito conforme a verdade, aqui em grego, né? Te rogo que me informe, conforme a verdade, se, como há de ser, voltou outras vezes aos jogos de empenhos, dos quais escutei dizer que não se volta sempre ao que há empenhado uma vez, e que muitas coisas se recebem e que não voltam às suas mãos. O tempo todo citando frases clássicas da literatura mundial, né? O tempo todo, tá vendo? Em grego, Schiller, aqui um outro dito que eu acho que é bíblico, né? Não se vale voltar às suas mãos o que você empenhou uma vez. Muitas coisas se recebem que não voltem aos seus donos, né? Creio que minha mãe saudará, né? Sairá logo de Rosnô, e quero saber quando a sua família fará o mesmo. Os rios, com os pequenos riachos, né, arroios, e demas chegaram a Viena. Aqui é uma metáfora para dizer assim, Fluss, a família Fluss, né, que é rio em alemão, junto com os irmãozinhos. A tradutora alemã, espanhola, botou a notinha esclarecendo isso aqui. Está informando que a família Fluss veio com os filhos. Dá a impressão que é rios, né? Rios com os arroios. Um rio com os riachozinhos, né? Uma metáfora que ele está usando, né? As mostras de ciprestes que me enviou, aí o cara mandou, tá vendo? Mandou as mostras. Comido com sentimentos agradecidos para contigo. São duas espécies, pero é tão curta a diferença que necessita ser um comedor molido de folhas, ramas como eu, para notar. Se quer dar-te essa pena, te rogo, de ensaiar o sabor de um dos seus ciprestes. Como dizes, que muitos têm, né? Que tem muitos, e minhas escolhas na mais intensiva amargura. Aí fala da senhora L, né? Que talvez tenha um problema, né? Porque tem alguém L aqui que está absorvendo o investimento e pode morrer, como já disse antes, que oferece esperar a idade de sua filha para ser su yerno. Não te refuse inteiramente. Não se recusar a ser yerno. Será o quê? Comadre? Mas observe o filho huérfano. Aqui tem que conhecer espanhol para ler. Se muito grita, e tem aqui interessante, é que o Freud, para quem não sabe, o Freud jovem escreveu um poema, né? Aqui uma ode, né? Uma ode mítica, que está no livro. A gente tinha capturado isso aqui já e posto no livro de Filosofia do Narcisismo, né? Uma avenida celestial, uma estrela fala com a outra, tá? Então tem uma avenida na Via Láctea, né? Tem uma avenida lá no céu, tem uma avenida, né? Duas estrelas conversando. A, por favor, para onde tenho que ir para chegar a Ursa Menor? B, a Ursa Menor. Por este recorrido é bonito, né? É certo que é estrangeiro aqui? Venha comigo, por favor. Meu caminho passa para frente, passa por lá adelante. Então, uma pergunta, o viajante vai ensinar. Parece lá com Virgílio, quando começa, ele segura, como é que é, o Dante, né? No início
a travessia do inferno, ele pede a mão de Virgílio. Me dá a mão, Virgílio, para atravessar o inferno, né? Tem que ter um companheiro, né? Então ele pede nessa viagem espacial, né, galáctica, né? Agradeço a primeira vez que estou aqui. Andam juntos mais ou menos 3 distâncias estelares. A propósito, tem você fogo? O grande vulcão de que normalmente fumo, chama o cigarro um vulcão, se me há apagado. Que frio que faz. B. Seguramente você vem do Equador. Se tivesse vindo há milênios antes, acabo de apagar-me. Linha do Equador, linha tórrida, né? Linha quente. Então, A continua. Apagado, né? Então, ele tá apagado. Você é apagado, né? Então, você não tem fogo. Lhe compadeço de teu com todo o coração, estende a mão. E como você se virou numa situação assim, sem fogo? Aqui no espaço, né? Viajando lá, igual o Raul Seixas, né? Viajando nas galáxias. B. Retirando a mão carbonizada. Já queimou a mão. Ai, ai, ai. Veja, enquanto tem algo, alguém tem algo, se pode viver com independência. Mas logo se acaba a liberdade da pessoa, pessoal, né? E você precisa então de recorrer. Me meti a funcionário, quer dizer, me converti em satélite, alabardeiro do Sol, só para conservar-me. Então virou um satélite. Vai aproveitar e viver da luz do Sol. Eu que era conhecido como astro da 4ª magnitude e que brilhava, tanto que Deus se frotava las manos de alegria. Nossa, que filho que eu tenho. É terrível. Vê só que jogo que ele faz aqui. Então ele vai contar, né? Quem quiser ler, está no livro. Eu vou dar daqui a pouquinho por encerrado, um pouco cansado também, né? Das leituras, do trabalho. Ele vai fazer uma viagem, fala da Virgem Maria. Tem 1.800 anos que se foi da Terra, né? Tá vendo a Virgem Maria? Morreu há 1.800 anos atrás. Aqui o que eu achei curioso, eu vou citar aqui do Lacan, só para aproveitar que já foi feito, né? A gente pode retomar semana que vem. O Lacan, em 1928, aqui, ó, 29, estava com 28 anos de idade. O Freud está com 17, né? O Lacan está com 28. Porque o eu, assim, desses homens, também, são narcisos, assim, muito inteligentes, né? Com uma sobra de pensamento na cabeça. É mais inteligente do que o homem mediano normal, né? Cheio de ideias. Ele quer transferir a impressão da realidade a todo custo, né? A gente viu que o Freud, então, propõe a doutrina de números. De repente, ele vai e faz um poema, né? Uma viagem intergaláctica, acompanhado de alguém. Aqui, o Lacan, antes de vir a ser um homem que depois virou e nunca mais fez isso, né? Porque o Freud também nunca mais fez, né? Aquela abertura inicial poética, né? Das ilusões, das fantasias, ele reprime para virar cientista, né? Porque um psicanalista, se ele ficar fazendo o escritor terrorista, se ele ficar assim, espontaneamente falando, igual está aqui, né? Que a gente vai ler, o paciente do Lacan vai ler isso aqui e fala assim: Lacan, eu li aqui um poema seu, parece que você é doido igual a eu. Então, o psicanalista, depois que ele se torna psicanalista, ele se torna como se fosse um padre, assim, um médico. Ele não pode ser visto fumando, ele não pode ser visto pulando carnaval. Vou achar estranho, né, ver um padre ou um médico ou um homem responsável fazendo um poema desse tipo. Uma ideia é mais ou menos essa. Depois que você se torna uma função, você tem que se esconder um pouco, né? Mas antes do Lacan vir a ser o homem que ele foi, coisas, ele vai falar aqui dos hiatos irracionais. Publica na revista Minotauro. Lacan era um poeta, uma poesia, então, né? Poeta. Coisas carreguem suor ou seiva no seu seio. Formas, então aqui as coisas, né? Aqui as formas. Formas, tenham da forja ou do sangue vindo.
que as formas tivessem vindo do sangue. Vossa torrente bate, não meu devaneio. Não cessando o desejo, as vou perseguindo. Como se fosse a marcha de um homem, então, que vai transformando, né? Tem as formas, né? E tem também aquilo no que as formas se apoiam, né? Sempre essa ideia que a gente tem, então, da imagem e que sustenta a imagem, né? É um homem agoniado que está vivendo uma vida e está transformando em poesia. Atravesso vossa água, despenco no esteio, vai o peso do demo pensante gerindo. E tem um demo, né? Só, cai no duro chão, a queda de Narciso aqui, né? Cai no duro chão, que tem dor, que tem do ser o enleio. O cego e surdo mal, o Deus de senso findo. Então cai o duro chão, o mal cai, né? O mal caiu. Um anjo decaído, né? Mas se todos os verbos na goela definham, você não consegue dizer, porque chega até na garganta e você não solta, né? Todos os verbos na goela definham, coisas vindo do sangue ou da forja tenham. Natureza, no fluxo elemental vou indo. É uma poesia muito difícil de interpretar também, né? A gente já tem aqui uma certa bagagem para ler isso, psicanaliticamente, né? Mas um estudante de letras, assim, ensino médio ou universitário, se for ler esse poema aqui, sofre, né? E todos os verbos na goela definham, né? Morrem na goela. Tem que beber uma cachaça para falar, né? Coisas vindo do sangue ou da forja tenham vindo do sangue ou da forja. Natureza no fluxo elemental vou indo. O que adormece em mim vos edifica em cheio. Formas, carreguem suor ou seiva no seu veio. Forma carregar suor e seiva, né? As formas são purificadas disso, né? Mas ele diz aqui que carrega a si mesmo. Vosso imortal amante no fogo é que deslindo. O amante imortal, né? Que o Machado chama de imortalize a musa, né? Essa frase do Machado, imortalize a musa, né? Vamos imortalizar a linguagem. Quer dizer, o médico que suicidou-se, se ele soubesse fazer um poema desse, ele faria uma loucura qualquer e não se mataria, né? A morte dele gerou culpa em quem pressionava também, né? Quem pressionou demais e o homem se matou, gerou culpa, responsabilidade em quem fez uma acusação completamente leviana, né? Eu levo meu filho ao médico. Uma barbeiragem, a gente sempre não perdoa nunca uma barbeiragem, mas você também perdoa, né? Porque é humano, né? Você estão querendo assim criar uma realidade em que não se perdoa um erro, né? Então, vai ficar desse jeito. Uma realidade em que você não se perdoa um erro, você tem que sair pela poesia, né? Pelo sangue, né? Eu falo sangue aqui, né? Formas. Tenham da forja ou do sangue vindo, né? A forma veio da forja ou do sangue. Vendo? 9h20. Vou parar por aqui hoje, tá? Hoje foi um pouco cansativo também, né? Muita gente hoje disse que não ia poder, né? Dificuldade meio de semana, não é sempre também, cansa, perseguição permanente. Os colegas não dão esse ritmo, né? De toda quinta e todo domingo, não é fácil. Quem consegue acompanhar, observa, né? Se está sendo vantajoso, porque só é bom também quando a pessoa vê que não me faz um favor vindo, né? Faz também, para falar sozinho não é bom, né? Faz também favor quando tem gente. Quando tiver uma, duas, três pessoas, a gente continua. Quando terminar, não tiver mais ninguém, eu paro. Mas tem um conhecimento interessante, né? Se a pessoa conseguir ter cabeça para acompanhar, paciência para seguir junto, vê que tem uma novidade incrível aqui no Jovem Freud, né? A Juliana está em final de semestre, fazendo prova, disse que ia ficar um pouquinho a sair, não ficou, né?
outros também já estão cansados. Agradeço o pessoal que veio, viu, Nilo? Obrigado por ter vindo. Ricardo, né? Cristóvão, Loucos por Literatura. Valeu, Ricardo. Você está vendo aqui como é que tem a poesia, né? Ricardo vem acompanhando desde 2017, quando fizemos poesia. Alguém quer falar alguma coisa? Uma boa noite. Boa noite, Cristóvão. Obrigado por ter vindo. Boa noite, Nilo. E aí, como é que está o acompanhamento? Está valendo a pena, você acha? Compensa essa leitura? Eu tô assim muito encantado, Adelmo, porque eu nunca tinha visto o Freud dessa perspectiva. É. Isso dá uma surpresa, né? Eu acho que para quem estuda psicanálise, né, já passou por análise, está saindo do vício da analista, você olhar o Freud por essa ótica é muito interessante. Humano, né? Muito humano, tão É. humano que se torna divino. É. Bela frase, quer dizer, a gente se vê nele, e o Lacan também aqui, né? Como é que tem um homem aqui sofrido, né? Depois ele vai entender o sofrimento do outro, porque ele é essa pessoa aqui, né? Vendo a realidade, assim, a competição desleal, que é um médico com 50 anos de idade, rapaz, suicidou-se, acusado de não ter tido cuidado com a paciente, com a menininha cheia de doença já, quase terminal. Então ele está dizendo, formas tenham da forja e do sangue vindo. Se você não tiver energia para sair desse buraco, você cai nele e afunda. Estão falando disso, né? O Logos por Literatura falou tão humano que fica maior do que já era, né? Essa frase que eu usei não é minha não, viu? Ah, É uma frase de um teólogo chamado Leonardo Boff, ah, e ele enfatiza a questão do humano Jesus, para descolá-lo do Cristo da fé, no sentido de dizer, Jesus é um humano que se encontrou como maior quando se viu diante da angústia da morte da cruz, né? Ou seja, olhando para um Freud, para um Lacan, ou por esses grandes mestres da humanidade, somente no se confrontar com o real, com a angústia da existência, é que eles se tornaram imortais e divinos, né? é. A humanidade fez ele superior. Exatamente. Que frase bonita, né? Então é do Leonardo Boff essa frase, né? É do Leonardo Boff. Uhum. Valeu, agradeço a presença, a gente vai lendo assim que for possível. Se você tiver o livrinho, né? Não sei, eu acho que já mandei o livrinho para ir lendo também nas horas vagas, né? Como divertimento, tá? Obrigado, pessoal. Boa noite. Dá por encerrado aqui, né? Vou encerrar aqui a gravação.